Se você acha que ganhar 10 milhões de reais por ano é muito dinheiro, saiba que existem jogadores que ganham mais do que isso em apenas 2 semanas. Hoje você vai conhecer os 5 maiores salários da história do futebol, e fica até o final porque o número 1 dessa lista está tão à frente do resto que parece até um erro de digitação. Em quinto lugar, e se eu disser que o jogador brasileiro mais bem pago do futebol atualmente talvez não seja quem você está imaginando? Se você pensou em Neymar, você errou feio. E o brasileiro que aparece nessa lista é ninguém menos do que Vinícius Júnior. Eu peço aquele vinho do bom, a taça não merece tirar seu E o mais batom. impressionante, o Vini ainda nem chegou aos seus 26 anos e já recebe um dos maiores salários do planeta. No Real Madrid, o salário fixo dele gira em torno de 25 milhões de euros por temporada. Mas vamos transformar esse número em algo que qualquer pessoa consegue imaginar. Isso significa que, em média, Vini Júnior ganha algo próximo de 1 milhão de euros por mês. Ou seja, fazendo uma conta aproximada, o salário dele representa algo entre 6 mil e 7 mil por hora, apenas pelo contrato com o clube. E isso sem contar uma parte que deixa tudo ainda mais absurdo, os contratos de patrocínio. Tênis, marcas esportivas, campanha publicitária, tudo isso coloca milhões a mais na conta dele todos os anos. A situação ficou tão grande que nas negociações para renovar o contrato com o Real Madrid, os valores pedidos pelo jogador chegaram a cerca de 30 milhões de euros por temporada. Um valor tão alto que travou a conversa algumas vezes. Em quarto lugar, na quarta posição aparece um jogador que talvez não fosse o primeiro nome que viria na sua cabeça quando falamos de maior salário do futebol. Mas existe uma coisa que ninguém consegue discutir, os números dele são assustadores. Estamos falando, claro, do Haaland, o viking do Manchester City. Um atacante que transformou marcar gols em algo quase automático. Cara, ele faz parecer fácil. Somando o salário bônus e contratos comerciais, os ganhos anuais de Haaland chegam perto de 428 milhões de reais. Para ter uma ideia do tamanho desse valor, é como se ele recebesse 1 milhão de reais por dia. Fazendo uma comparação básica, uma pessoa recebendo um salário mínimo no Brasil precisaria trabalhar por milhares de anos sem gastar absolutamente nada para alcançar o que o Haaland ganha em apenas uma temporada. Mas por que um jogador que ainda não tem uma bola de ouro vale tanto dinheiro? Bom, a resposta tá naquilo que ele entrega em campo, né? O Haaland possui uma das maiores médias de gol partida do futebol europeu moderno. Ele não é apenas um atacante que faz gols, ele é uma máquina de transformar oportunidades em números históricos. É exatamente isso que faz marcas gigantes brigarem para ter o rosto dele associado aos seus produtos. Mas mesmo como uma máquina de gols como o Haaland, ele ainda fica atrás de um jogador que talvez já não seja considerado o melhor tecnicamente do mundo, mas que construiu algo ainda mais raro, uma marca pessoal que vale bilhões. Em terceiro lugar, na terceira posição, aparece um jogador que, até pouco tempo atrás, ainda carregava uma grande ausência no currículo. Ele nunca havia levantado uma taça de Copa do Mundo. Mesmo sem ter conquistado todos os maiores títulos possíveis, ele já se tornou uma das imagens mais valiosas do futebol mundial. O rosto dele está estampado em campanhas de grandes marcas, desde empresas esportivas até bebidas de energéticos e produtos de luxo. O francês acumula um rendimento que chega perto de 478 milhões de reais por ano. Somando o salário milionário no Real Madrid com seus contratos comerciais espalhados por todo o mundo, Kylian Mbappé chega a 478 milhões de reais por ano. É, meu amigo. E o mais impressionante é que ele conseguiu construir esse império ainda muito jovem. Aos 26 anos, Mbappé já disputou 2 finais de Copa do Mundo, marcou uma final e se tornou um dos jogadores mais reconhecidos do planeta. No futebol moderno, talento dentro do campo importa, mas ter uma imagem que ultrapassa o esporte pode valer bilhões. Mbappé entendeu isso muito cedo. Mas se você acha que ele já está no topo dessa lista, espera até descobrir quem aparece nas 2 primeiras posições. Provavelmente você vai ficar chocado. Os próximos nomes não são apenas jogadores de futebol, mas são verdadeiras lendas ambulantes. Segunda posição. É um jogador que conseguiu algo que parecia impossível, fazer uma liga inteira mudar de patamar praticamente só com a sua chegada. O único atleta foi capaz de transformar vendas de ingressos, audiências e contratos comerciais de uma competição inteira. Pois é, estamos falando do Lionel Messi. O argentino acumula ganhos que chegam perto de 700 milhões de reais por ano. Algo aproximado de 2 milhões de reais por dia. Mas existe um detalhe importante. A maior parte desse dinheiro já não vem apenas do salário que ele recebe dentro de campo. Desde que chegou no Inter de Miami, Messi provocou uma verdadeira revolução comercial nos Estados Unidos. Ingressos que antes valiam valores comuns passaram a custar várias vezes mais quando o argentino entrava em campo.
A audiência da liga disparou, novos patrocinadores apareceram e a presença dele transformou o futebol americano em um produto muito mais valioso. O impacto de Messi foi tão grande que ele deixou de ser apenas um jogador, ele virou um negócio. Mas mesmo ganhando quase 2 milhões de reais todo dia, Messi ainda não ocupa o primeiro lugar da lista. E o líder é um jogador que aos 41 anos conseguiu algo que poucos atletas na história conseguiram. Continua aumentando sua fortuna mesmo quando muitos acreditavam que sua carreira já teria chegado ao fim. Em primeiríssimo lugar... Eu sou o melhor. Se não pensarmos assim, o ser humano, se você não pensar que na sua profissão você é o melhor, se ele não pensar que na sua profissão é o melhor cameraman, se ele não pensar que é o melhor representante da Nike, não temos ambição. Eu tenho que pensar na minha profissão e sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça... E chegamos ao nosso número 1. No topo absoluto dos jogadores mais bem pagos do mundo está, é claro, CR7, Cristiano Ronaldo. Não é apenas por acaso. O contrato de Ronaldo com Al Nassr, renovado até 2027, colocou o português em um outro nível financeiro. São valores estimados em cerca de 1,3 bilhão de reais por ano apenas pelo clube, mas o salário é apenas uma parte dessa história. Somado contratos de patrocínio, sua marca pessoal e os negócios que construiu ao longo da carreira, os ganhos anuais de Cristiano chegam perto de 300 milhões de dólares. Traduzido para uma realidade próxima, são aproximadamente 4 milhões de reais por dia, todos os dias. Quando você assiste esse vídeo, Cristiano Ronaldo acumulou um valor que muitas pessoas nunca vão ver na sua vida inteira. Mas talvez a parte que mais impressiona não seja o dinheiro. É que aos 41 anos, Ronaldo continua sendo um dos nomes mais relevantes do esporte mundial. São cerca de 973 gols na carreira, cada vez mais próximo da marca histórica dos 1000 gols, além da possibilidade de disputar uma 6ª Copa do Mundo, algo que nenhum jogador conseguiu fazer antes. E é exatamente isso que torna Cristiano Ronaldo diferente. Ele não construiu apenas uma carreira de sucesso, ele construiu uma das marcas pessoais mais valiosas da história do esporte. No caso de Ronaldo, é impossível dizer onde termina o jogador e onde começa o seu império. Bom, e esse foi o top 5 jogadores mais bem remunerados da história. E chegamos ao final do nosso top 5. Comenta aí se você acertou a ordem de alguns jogadores ou se você sabia que algum deles estaria nesse top 5. Não deixe de deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos. Acompanhe também a história do Neymar e do Messi aqui, tá passando no canal. E se você gosta de UFC, temos também o vídeo do Conor McGregor.